Além da recessão e do freio no comércio internacional, o coronavírus elevou as tensões entre os Estados Unidos e a China. Nesse cenário, existe uma fonte de incerteza dos impactos que podem atingir a economia do mundo e do que esperar para o mundo pós-Covid. Sobre esse assunto, eu converso agora com o economista e autor do livro Estados Unidos-China, como a economia global e a geopolítica se comportarão no pós-pandemia. O Roberto Dumas está aqui conosco. Oi, Roberto, bom dia. Primeiramente, não havíamos nos falado. Um feliz 2021 com muita saúde, principalmente aí para vocês. Feliz 2021 e que, se Deus quiser, certamente vai ser melhor que 2020, né? Com certeza. Bom, falando dessa obra que tem tudo a ver com a atualidade e todo mundo quer saber o que a gente pode esperar desse novo desenho da geopolítica e também, obviamente, da recuperação das economias, balizando duas grandes potências que são os Estados Unidos e a China. Roberto. Veja, quando a gente fala de China e Estados Unidos, pós-Trump e agora com Biden, a maior parte dos trumpistas ou aqueles defensores do trumpismo sempre achou que, olha, vai ser muito mais fácil os Estados Unidos lidarem com a China. Lê do engano, não vai ser fácil, não. Até conversando com alguns chineses, eles falavam o seguinte, olha, com Trump, ele grita bastante, ele fala via Twitter, ele é bufão, mas isso até conversando com alguns chineses. Mas a gente comprava um pouco de soja, ele se acalmava. O Biden já deixou claro, ele vai entrar via China, mas completamente através de uma coalizão internacional, ou seja, ele não vai desperdiçar, não vai deixar de lado a força da ONU, não vai deixar de lado a força da OTAN, porque o que acontecia na época de Trump? Trump, aliás, sempre falou aquilo que ele quis. Make America Great Again. Só que ele esquecia de falar e não se importe com os outros. Veja, ele deixou a Europa para trás. Agora, essa nova coalizão, muito provavelmente, vai vir com a União Europeia como um todo. São 28 países, tirando aí o Reino Unido. Então, você vai pegar os Estados Unidos, mais a União Europeia, tentando restabelecer a supremacia norte-americana no Pacific Rim. Por quê? Porque os Estados Unidos, por incrível que pareça, eles estavam saindo da Ásia. Porque se você até lembra em 2017, só um ponto aqui, logo que Trump foi eleito, ele falou, fez uma declaração assombrosa. Pode até pensar que foi correta, mas não era uma coisa para se falar. Ele falou o seguinte, Montenegro é um país muito pequeno, mas passou a fazer parte da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que busca a mútua defesa. E ele disse que, olha, eu não tenho certeza se eu mandaria tropas para defender Montenegro caso a Rússia o invadisse como invadiu a Crimeia. Veja, como é que será que ficou a cabeça dos sul-coreanos, do pessoal de Taiwan, onde os Estados Unidos vende arma, da Tailândia, das Filipinas, da Austrália, da base de Guam, Singapura, com essa declaração, e com o Japão? O que eles devem ter pensado? Espera um pouquinho, qual é o limite que os Estados Unidos, como preconizado pela OTAN, você iria me ajudar? Porque você acabou de dizer que Montenegro você não ajuda. É por número de pessoas, é por problemas, é por per capita, o que é? Agora, quando o Biden entra, ele fala, olha, vamos voltar ao multilateralismo, vamos respeitar as instituições do pós-guerra. Quem lembra, quem acompanha um pouquinho geopolítica, lembra que o Emmanuel Macron falou, olha, a OTAN está com uma morte cerebral, porque é praticamente cada um por si. Agora, Biden vai querer entrar na Ásia como um todo. E por incrível que pareça, a China acabou crescendo na época de Trump, porque Trump sempre buscando não mais a predominância dos Estados Unidos, acabou deixando bolas jogadas no meio do caminho. Por exemplo, o acordo do clima, por exemplo, o acordo do não do livre comércio, o da Rota da Seda, Belt and Road Initiative, que Trump falou muito mal, é verdade. Só que a China resolveu fazer um acordo praticamente com 171 países
que vai dar empréstimos da ordem de US$ 1 trilhão. Olha como a China aumentou a zona de influência na Ásia, na África e em parte da Europa. Quer dizer, a China estava estendendo os braços com a zona da influência. Biden falou, muita calma nessa hora, pelo menos é o discurso dele. Os Estados Unidos devem voltar com a predominância geopolítica na região, porque a Ásia estava sendo dominada, continua sendo dominada, porque esse é um interesse claro da China. A China não era como era a União Soviética e os Estados Unidos lá na década de 70 e 80. A China não vai desaparecer como aconteceu com a União Soviética, mas a China quer sim que os Estados Unidos saiam da Ásia. E Biden deixou claro, não vou abandonar mais os meus aliados. Veja, Japão é um inimigo, não diria milenar, mas até pouco tempo, 1945, 49, aí, o massacre de Nanjing. E os Estados Unidos, resumindo aqui, a geopolítica volta, aparentemente, a ter predominância dos Estados Unidos na Ásia e defendendo os aliados, coisa que o Trump deixava um pouco meio a desejar aí, não sabia se ia te defender ou não defender. Mas Trump nunca mentiu. America first, você que se vira, se você quiser que eu te ajude, que você pague. Veja, você pode até pensar assim e falar assim, mas não falar isso com o microfone aberto para todo mundo ouvir. Se você não me pagar, eu deixo você se virar na frente do inimigo. Veja, não é assim que foi feita a OTAN. Exatamente, Roberto. Diante de toda essa explanação, deu para pegar pontos extremamente relevantes, né, do que você discorreu aqui conosco. Por exemplo, a questão do multilateralismo, que já era algo bastante esperado, né, pelos democratas, na visão de ter aí essa retomada dessas alianças. Não seria diferente, senão o próprio Biden não teria falado aí do retorno ao Acordo de Paris e aquele anúncio super importante, né, dos US$ 2 trilhões aí para combater as mudanças climáticas, o que está bastante alinhado, digamos assim, com a Europa, por exemplo. E diante, então, dessa nova geopolítica e formação de governo, o que fica para o Brasil? Quais são os nossos grandes desafios? Excelente pergunta. Veja, quem acompanhou, que na realidade foi um debate só, né? O Trump e Biden, se é que a gente pode falar que foi um debate, isso daqui foi um bate-boca. Teve um momento que, quer dizer, cada um se assusta por algum motivo. Eu me assustei quando o Biden olhou diretamente para a câmera e falou, olha, Brasil, teremos que ter alguma política completamente direcionada à Amazônia ou, de alguma maneira, não sei as palavras exatas, vocês terão que sofrer sanções econômicas. Eu acho que sanção não foi o nome, mas ele deixou mais ou menos a entender isso daí. Isso praticamente foi música para os ouvidos da União Europeia, para os 28 países. Por quê? Porque a União Europeia fechou um acordo de livre comércio com o Mercosul. E França, Irlanda, Alemanha mais ou menos, e alguns países protecionistas, principalmente a França, utilizam um argumento correto ou exagerado de que o Brasil não está respeitando, por exemplo. Não precisa ir muito longe. Veja a última declaração de Macron, onde ele diz que toda a soja do Brasil é produzida no bioma da Amazônia. Quer dizer, ele não sabe. Mas o que importa é a narrativa. Então, a hora que você tem a aliança dos Estados Unidos e 28 países, agora eles vão começar a pressionar o Brasil forte. E não vamos esquecer, o meu principal parceiro comercial em agronegócio, quer dizer, em commodity como um todo, é a China. Veja como nós estávamos tratando a China. Não gosto do Coronavac, é o vírus chinês. Não estou aqui para dizer se isso está correto ou não. Só estou querendo dizer com quem que eu estou fazendo negócio. Eu não dei os parabéns para o Biden, etc. O Biden acaba de fazer uma aliança com a União Europeia para enfrentar eventualmente o Brasil em relações a mudanças climáticas, sendo que os Estados Unidos e a União Europeia correspondem, respectivamente, ao terceiro e ao segundo maior cliente nosso no comércio internacional. Eu não estou dizendo que nós precisamos ter uma nova política, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, se precisar, sim, precisamos. Também não vou entrar no mérito de que a União Europeia tem um viés protecionista. É óbvio que tem um viés protecionista. Agora, depende como nós respondemos a essas provocações, sabe?
Porque eu sempre digo, o ser humano, ele tem uma coisa horrorosa que se chama curiosidade mórbida. O que é isso? Quando você vê um acidente na estrada, você fala, eu quero ver o que é. Você fala, credo, é assim que é o ser humano, a humanidade. Quando você responde, eu sempre falo isso, quando você responde uma provocação de Macron, quando você responde uma provocação de algum país europeu protecionista com as vísceras, você pega a primeira capa de jornal no mundo todo. Agora, quando você responde de uma forma educada, diplomata, explicando aonde está exatamente o erro, isso não atrai a atenção de ninguém. Agora, quando você responde com as vísceras, a tua contraparte fala, você está exatamente no lugar que eu queria. Você está completamente um pouco desajustado, etc. E exatamente no lugar onde eu queria que você estivesse. Bem nervoso, porque assim nós conseguimos lançar todos os olhos para a Amazônia e lançar narrativa o que é. Não necessariamente é verdade. Ele lança a narrativa e nada mais justo do que você chegar e falar, precisamos defender o clima. Agora, se você sai gritando aqui não tem queimada, aqui não sei o quê, a culpa é tua, veja o que aconteceu, não é bem assim. Então, muita calma para as relações exteriores do Brasil, porque é óbvio que os Estados Unidos, junto com a União Europeia, vão exigir uma agenda ambiental do Brasil, com possíveis sanções econômicas. Teremos uma sanção econômica draconiana, como se fôssemos, por exemplo, o acordo do Irã? Não, longe disso. Os Estados Unidos precisam do Brasil. Por que precisa do Brasil? Porque o Brasil é o maior país da América do Sul. E ele é o principal, entre aspas, porta de entrada da China. Então, os Estados Unidos também não pode nos hostilizar demais e deixar a porta aberta. Eu estou falando aqui geopoliticamente, eu não estou dizendo que isso é melhor ou não, porque, como a gente sempre fala, países têm interesses e não amigos. Veja, se começa a me hostilizar demais, os chineses, obviamente, vão querer cada vez mais tomar o espaço dos Estados Unidos. Então, aí é um momento onde o Brasil pode se aproveitar. Como? Tentando buscar uma aliança mais construtiva, pragmática e não ideológica com os Estados Unidos e também uma aliança construtiva, pragmática, não ideológica com a China, tentando aproveitar dos dois lados. Ninguém pediu, nem Estados Unidos e nem China, pediram para o Brasil tomar uma posição nessa rusga comercial e rusga geopolítica. Então, como todo mundo fala America First, a gente sempre insiste. Brasil First. Eu tenho os meus interesses, a China é importante para mim, os Estados Unidos são importantes para mim, a União Europeia é ultra importante para mim e eu vou ver o que é de melhor e mais pragmático e de interesse para o Brasil. Excelente, mesmo porque a gente acompanhou muito, né? E vem acompanhando ainda a questão da fase aí comercial, acordo 1 entre China e Estados Unidos, e sempre eles têm demandado, né, comprado bastante aí dos norte-americanos, porém nunca chegando naquele valor que seria o que foi prometido anteriormente. Então, obviamente, nessa fase o Brasil se aproveitou muito bem e a gente acompanhou isso com as principais commodities, a soja, não precisa nem dizer, aquecida muito pela demanda chinesa aí por conta da fase, né, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E claro, agora a gente tem esse novo desenho muito bem colocado aí por você, professor, sobre aproveitar todas essas oportunidades no âmbito com China, com a União Europeia e com os Estados Unidos também, né? Exatamente, até você falou da soja, vamos lembrar também da proteína animal, a febre suína que dizimou mais de 48 milhões de cabeças. Veja, eles estão desesperados atrás de proteína animal e grãos. E isso é uma coisa conjuntural, que não necessariamente vai continuar. Mas a China tem um aspecto estrutural, ela está mudando o modelo de crescimento econômico dela para aumentar o consumo, aumentando o salário dos trabalhadores chineses acima da produtividade do trabalho. Ora, quando você ganha mais dinheiro, o que você consome? Alimento. É por isso que nós estamos batendo recorde de exportação do agronegócio para eles. Agora, brigar com essa turma ou brigar com os americanos e também com os europeus não é
Aí você pode pensar, tá bom, mas qual é o meu quarto maior destino? Argentina. Puxa, mas a Argentina está numa bruta recessão. Então, muito cuidado como é que eu vou tratar meus parceiros comerciais. Temos China, Estados Unidos, União Europeia e Argentina, são os principais. Então, sejamos pragmáticos, eu acho que pensando sempre no bem-estar e Brasil first, que eu acho que, obviamente, deveria ser o cerne, a direção das relações exteriores de todo o Itamaraty. Muito obrigada, então, professor Roberto Dumas, economista aqui conosco. Um ótimo dia, excelente semana e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa semana para todos.